Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Graças a Deus pela redenção que há em Cristo Jesus. Graças a Deus por sua palavra. Graças a Deus que podemos, redimidos em Cristo, adorar a Deus segundo a instrução da sua palavra. Que bom que você acessou esse vídeo. Ele é uma ferramenta para o teu culto doméstico. Um instrumento para, com a Bíblia em mãos e o coração quebrantado perante o Senhor, adorarmos. A igreja adorar a Deus nesses tempos de crise. Eu quero chamar a sua atenção para um convite. Na segunda-feira, dia 27 de abril, das 20 às 21 horas, o prédio aqui da Igreja Presbiteriana de Santo André estará, se Deus assim quiser,
aberto para os que desejem, venham orar a Deus aqui, com a minha direção do pastor Fernando. Amanhã, então, dia 27 de abril de 2020, das 20 às 21 horas, na IPSA, Rua 11 de Junho, 878, bairro Casa Branca, Santo André, Estado de São Paulo. Venha orar a Deus pela mediação do Senhor Jesus. Vamos cultuar ao Senhor. Adoremos a Deus. Vamos adorá-lo com a leitura da sua palavra. Com a sua Bíblia em mãos, vá ao Salmo 119. Nele leremos alguns versos que estão aí postos na sua tela. Salmo 119. Verso 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me, segundo a tua palavra. 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me, segundo a tua palavra. 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. 116. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. 149. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. 154. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. E 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. E concluindo, 159. Considerem como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo a tua palavra. Se o Senhor não nos falasse de modo propositivo, com uma mensagem clara e direta, reveladora da sua vontade, do seu ser, da nossa condição de apego ao pó e da sua salvação em Cristo Jesus, nós não teríamos real esperança. Mas Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança, Ele nos vivificou segundo a sua palavra. Vamos orar a Deus? Oremos com o presbítero José André. Senhor meu Deus, muito obrigado por poder participar aqui agora desta hora de culto. Muito obrigado, Senhor, por estares guardando nossos caminhos. Agora, Senhor, abençoa esta hora de culto, a tua palavra que será lida e exposta. Abençoa, Senhor, o teu servo, pastor Fernando, falando à igreja através dele, Pai, a fim de que sejam vivificados os nossos corações e que haja em todos um firme desejo de te adorar, ó Deus. Perdoa, Senhor, os meus pecados e dirige os meus caminhos para não me desviar deles,
Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Abrimos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Oh, concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos, alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, desta feita lá em Colossenses, no capítulo 1, de 13 a 23. Colossenses, no primeiro capítulo, de 13 a 23. E observe, se o que vai ser feito são elogios às virtudes de Jesus, ou se vão ser descritas as suas características, mencionadas as suas ações. Então, observando isso, vamos pensar se isto é um texto de louvor ou de adoração. Acompanhe a leitura, Colossenses 1, de 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Por quê? Aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esta descrição adora a Deus ao mencionar as suas características, ao falar das suas obras. Ele não está elogiando a Deus, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é maravilhoso, não. Ele está dizendo que Ele é o Rei, o Criador, o Redentor. Ele está dizendo quem Ele é. É nesse sentido que nós vamos adorar a Deus com a próxima música. Nós vamos, tomando o final do texto lido, apresentar as nossas vidas para a consagração diante de Deus. Logo, em nenhuma das duas músicas haverá marcadamente o louvor. Haverá a adoração e a consagração. Adoremos a Deus com essa música do Projeto Sola, Colossenses 1. E logo a seguir apresentemos, com esta cantora Michele Rezende, Mais que uma voz, uma música de consagração, de dedicação das nossas vidas ao Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Oremos com a irmã Davina. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado por nós nesta hora tão difícil que passamos, Senhor. Fica conosco, Senhor, para que possamos enfrentar isso, Senhor, confiante na tua palavra, no que o Senhor diz que está sempre ao nosso lado, cuidando de cada um de nós, Senhor. Fica com as pessoas enfermas, Senhor. Cuida de cada uma delas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar sempre firmes e confiantes que o Senhor está cuidando de tudo, Senhor. Entregamos a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao estudo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. E ali nós estudaremos nos versos 38 a 47 este tema: crendo no testemunho da palavra. Abra sua Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor. Estudamos por 2 vezes o texto de João, capítulo 5. Da primeira vez, vimos sobre a soberania de Deus na salvação do pecador, na nossa salvação, com o tema Betesda. Da segunda vez, estudamos sobre a unidade do Pai Eterno com o Filho encarnado,
tema para o fortalecimento das bases da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, natureza humana de Deus na pessoa do Filho. Hoje, ainda em João 5, com a graça de Deus, vamos estudar algo do testemunho da sua palavra a respeito do Senhor Jesus. Testemunho que as pessoas em geral não recebem como válido, mesmo sendo um instrumento do Espírito para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Muitas vezes, quando acontece um crime e o criminoso é conduzido ao tribunal, as partes do julgamento, a acusação e a defesa, fazem uso de um instrumento que pretende ser decisivo em favor dos objetivos almejados. As partes convocam testemunhas, pessoas que possam dizer o que realmente aconteceu por terem presenciado os fatos em discussão. Contudo, além de terem estado lá, é preciso que o juiz se certifique de que aquilo que será dito pelas testemunhas seja a verdade. Afinal, se alguém pôde cometer um crime, alguém também poderia proferir falso testemunho em favor de uma das partes. Assim, é imposto que a testemunha jure dizer a verdade e o faça, notemos bem, pousando a sua mão direita sobre o referencial da verdade. E não há outro maior que a Bíblia Sagrada. Entretanto, mesmo com tão grande e precioso referencial confiado às mãos dos cristãos, a palavra de Deus é, muitas vezes, negligenciada. Os cristãos são, em geral, portadores das Escrituras. Carregam-nas em suas mãos como o carteiro que leva a correspondência sem saber o que ela contém. O Senhor Jesus, o Verbo de Deus encarnado, a palavra encarnada, tratou disso diante de algumas pessoas que se consideravam profundas conhecedoras das Escrituras, mas que nada sabiam. Vejamos o texto de João 5, de 38 a 47. Acompanhe a leitura aí. João 5, de 38 a 47. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, continuou Jesus o discurso que já começamos a ver nas duas outras pregações. Porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Nós vamos buscar no texto respostas a algumas perguntas. Estas 6 que estão postas aí na sua tela. Qual o contexto dessa parte do discurso do Senhor Jesus? A quem o Senhor se dirigia? Que ação ele identificava nestes aos quais se dirigia, que já digo aqui, eram os judeus? Que frutos os judeus obtinham desse seu comportamento? Por que eles colhiam esses frutos?
qual seria o critério para o juízo a ser aplicado sobre os judeus. Iniciemos, então, pelo nosso primeiro ponto, estudando sobre o crer no testemunho da palavra. Principiamos perguntando: qual o contexto dessa parte do discurso? O nosso Senhor desenvolvia os seus argumentos para inteirar, completar, instruir aqueles que o condenavam. Preste atenção nisso, por favor. Seria melhor traduzir a palavra sóthete, é a palavra grega, que está aí no verso 34, desse modo, isto é, como inteirar, completar, instruir, ao invés de por salvar. Ali onde se lê, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos, caberia melhor, pelo contexto e pela doutrina, ler, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais inteirados, instruídos, com o sentido, como vemos, de instruir os seus interlocutores, a que testemunho ele, Jesus, considerava válido. Era válido a Cristo o testemunho do Pai nas Escrituras. Versos 37 e 38, o 37 passo a ler. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Percebem? É o testemunho do Pai nas Escrituras que o Senhor Jesus levanta como válido diante dos seus interlocutores. Seguindo, a quem o Senhor se dirigia? Agora, então, vamos mencionar com todas as letras. Vejamos os versos 10, 16 e 18. Vamos lá. João 5:10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Percebamos, por favor, o quanto eles valorizavam o cumprimento da lei de não carregar o leito e o quanto desvalorizavam a bênção da cura, símbolo da salvação que Jesus Cristo ali executava. Bem, verso 16. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. E o 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pela leitura, entendemos que ele se dirigia a judeus. Que caracterizava, em geral, os judeus de então? Eles eram pessoas que conheciam a lei de Moisés e as práticas adotadas sob a sua vigência. Logo, eram pessoas que impunham que o homem fosse servo da lei, sem qualquer proveito devocional. Além disso, eram homens que corretamente criam no único Deus, não sabendo, todavia, interpretar aquilo que haviam lido quanto a ser ele Yahvé Elohim. Yahvé Elohim está lá em Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor Yahvé, vosso Deus Elohim, é o único Senhor. Eles não discerniam o significado disso com a unidade e a pluralidade no ser de Deus. O que foi esclarecido com o ensino sobre a Trindade no Novo Testamento. Jesus, então, se referia a quem? Se dirigia a quem? Se dirigia aos judeus. Que ação Jesus indicava aos judeus? O Senhor, pelo verso 39, tanto reconhecia quanto indicava que os judeus examinassem as Escrituras. Verso 39. Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O verbo lá na língua grega dá a condição de traduzir examinai
ou examinais. E não há prejuízo nenhum em tomar ambas as traduções possíveis. Porque com uma ele reconhece, com outra ele indica o exame das Escrituras. Seguindo, ele, Jesus, reconhecia que eles, os judeus, as examinavam com o propósito de encontrar nelas a vida eterna. Ele reconhecia que eles se empenhavam, contudo, sem entendimento do modo pelo qual poderiam assumir aquilo que desejavam, a vida eterna. Ele indicava que eles passassem a buscar nas Escrituras a revelação do Pai a respeito do Filho encarnado. Ele indicava que os judeus percebessem o real testemunho das Escrituras, isto é, ele indicava que eles vissem que as Escrituras falavam dele, de Jesus. Que frutos os judeus obtinham por sua leitura? O fruto que eles obtinham por sua leitura e sua prática era de incredulidade e morte. Diz o verso 40, não quereis vir a mim para terdes vida. Vejamos o raciocínio do Senhor. Os judeus liam as Escrituras procurando nelas a vida eterna. Está no 39 que lemos há pouco. Porque julgais, porque credes ter nelas a vida eterna. Seguindo, as Escrituras testificam de Jesus que curou o paralítico. Lá no verso 8 nós vemos o Senhor curando o paralítico. E já estudamos sobre isso, o símbolo disso, a autonomia e soberania do Senhor Jesus em salvar a quem quer. Eles testificam nas Escrituras que foi curado o paralítico. Seguindo, logo Jesus é aquele que vivifica a quem quer. Verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Mas os judeus não queriam crer nele e receber dele a vida. Os judeus procuravam nas Escrituras a vida eterna. A vida eterna estava diante deles. As Escrituras testemunhavam de Jesus na presença deles. Mas eles não queriam a Jesus porque eles não criam na palavra. Ninguém, por si mesmo, deseja crer em Jesus. Porque eles e todos os que se mantêm como eles colhiam frutos tão terríveis quanto a incredulidade e a morte. Esse é o nosso quinto ponto. E o Senhor Jesus mencionou 3 razões para essa terrível colheita de incredulidade e morte. A primeira razão está no verso 42. 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Não tendes em vós o amor de Deus. Eles não conheciam o amor de Deus. Convém enfatizar que o verbo na língua original aponta para o desconhecimento. Não a falta da posse, mas a falta do conhecimento. A palavra aqui traduzida está, não tendes em vós. O grego lá indica, vocês desconhecem o amor de Deus. Liam e conheciam as letras, as palavras da Bíblia, mas não conheciam o amor de Deus por meio delas. Há uma segunda razão abordada pelo Senhor no verso 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Eles desejavam o engano. Em sua ignorância quanto ao amor de Deus, eles aprovavam os que rejeitavam o Senhor. Vamos tentar entender isso assim. Como eles todos apresentavam aquela aparência de santidade, eles
aparentemente piedosos viviam aparentemente para Deus. Mas, na verdade, viviam para si mesmos. Aprovavam os que viviam como eles, e uns aprovando aos outros, na verdade, estavam todos rejeitando a Deus, quando pareciam se submeter a Ele. E também no verso 44 vemos: como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? A letra C na tua tela. Eles desejavam ser glorificados perante os homens. Em seu engano, aqueles incrédulos imaginavam encontrar vida seguindo a morte, encontrar glória seguindo a vergonha. Então o Senhor apresenta aquelas pessoas, aqueles judeus, aqueles incrédulos caminhando para a morte, com que instrumento eles seriam julgados. O Senhor Jesus, mais uma vez, coloca a palavra de Deus em evidência. As Escrituras são o testemunho do Pai a respeito de Jesus Cristo. As Escrituras são objeto do estudo dessas pessoas que rejeitam o amor de Deus, incrédulas, que adotam a morte para si quando imaginam alcançar a vida por meio de autoglorificação, do orgulho e do ódio. Eles queriam matar Jesus. Eles o acusavam de algo que ele não fazia. Eles queriam ser reconhecidos como grandiosos. Qual então seria o instrumento para o juízo? As mesmas Escrituras. Quem realmente crê nas Escrituras, crê em Jesus Cristo, Deus Filho encarnado, um com o Pai, aquele que salva e vivifica a quem quer. Sem crer nas Escrituras, não será possível crer em Cristo. Isso nos leva a perguntar: você diz crer em Deus e busca ser obediente e bom. Você é portador da Bíblia Sagrada e acha que ela é o livro da vida. Você lê a Bíblia com hora marcada, cumprindo tantos capítulos por dia. Por favor, responda diante de Deus. Você crê em Jesus Cristo conforme o testemunho da palavra? Ou crê em algum Jesus imaginário e distinto do testemunhado na palavra? É importante que você saiba dos efeitos, dos frutos que vêm da fé em Cristo segundo a palavra. Você vai promover a Jesus e não a si mesmo. Você vai buscar glorificá-lo e não a si mesmo. Você vai manifestar o amor de Deus para a glória do seu nome. Deus nos abençoe, fazendo-nos crer no testemunho que a palavra dá de Jesus Cristo. Amém. Oremos ao nosso Deus. Ó Deus glorioso, Deus santo, todo-poderoso, Tu és tremendo, nosso Deus. Tu és amoroso, Tu és gracioso. Tu expressaste o Teu amor não apenas pela vinda grandiosa e tremenda de Jesus Cristo, Deus encarnado entre os homens. Isto é incomparável. Mas, ó Deus, Tu nos deixaste, Senhor, este livro tremendo que preparou o caminho para a vinda de Cristo, que é o testemunho da sua encarnação, que é, Senhor Deus, o livro de ensino daquilo que Cristo nos revelou, com base nos escritos dos apóstolos, no registro da doutrina que o próprio Senhor Jesus entregou àqueles que podem ser chamados por nós como pais da igreja. Ó Deus, nós te agradecemos por Cristo Jesus, encarnação do Verbo,
E te agradecemos pela palavra escrita que deixaste em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, como ela está conosco aqui, Senhor, sem acréscimos, sem partes a serem retiradas. A revelação que apontou antes da encarnação de Cristo para a sua vinda, a vinda do Redentor. A revelação que registra a sua glória entre nós e nos dá esperança, uma vez morto e ressurreto e assunto aos céus, esperança da sua volta para buscar a igreja. Ó Deus, concede que, crendo na palavra, não em nossas imaginações, não num Jesus ou num Deus que nós tenhamos criado a nossa imagem e semelhança, mas no Deus revelado, no Deus conforme o registro da palavra, que nós, ó Deus Santo, crendo nas Escrituras, creiamos em Ti. Creiamos em Ti como queres ser crido. Creiamos no Redentor. Creiamos nele conforme Ele se manifestou e exige que nós o adoremos reconhecidamente como o único mediador entre Deus e os homens. Recebe a nossa oração. Transforma o nosso coração. Faz-nos úteis para o evangelismo daqueles que ainda não Te conhecem e fazê-lo conforme a Tua palavra. Seja assim em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito seja sobre a sua igreja. Amém. Eu faço um lembrete daquilo que falei com aqueles que ouviam ao início do vídeo. Amanhã, dia 27 de abril de 2020, das 20 às 21 horas, se Deus assim permitir, a Igreja de Santo André, Igreja Presbiteriana de Santo André, estará de portas abertas para que os que desejem venham até aqui para orar. Rua 11 de junho, 878, bairro Casa Branca, Santo André, Estado de São Paulo. Se Deus quiser, até amanhã, às 20 horas.